Não há nada pior do que potencial desperdiçado. Eu acho que toda geração tem um seriado adolescente que a representa. Eu acredito que seriados adolescentes servem exatamente para isso. Eles refletem as tendências do momento em questão de música, moda e comportamento. E eles também geralmente lidam com assuntos pertinentes daquela época. Então existem muitas discussões sobre identidade, sobre sexualidade, sobre relacionamentos com os pais e família e educação. Então, apesar de muita gente ver isso como um gênero meio besta, eu particularmente acho um gênero bastante relevante. Hoje nós vamos falar sobre duas séries que afetaram profundamente a minha adolescência. Tanto o começo da minha adolescência quanto o final primeiros anos adultos da minha vida. A minha tese é que essas duas séries representam um grande marco na mídia e em séries adolescentes, mas ao mesmo tempo elas são duas séries que terminaram de maneira catastrófica. Ambas têm finais péssimos que tanto a crítica quanto os fãs odeiam. Então a minha ideia é parar pra pensar o que aconteceu. Como que a coisa degringolou tanto? Como que o trem descarrilhou dessa maneira? No ano de 2007, eu fui arrebatada por um novo fenômeno mundial, um fenômeno sem rosto, mas que inspiraria o assombro e a surpresa de todos durante anos. XOXO, Gossip Girl. Eu não conseguia entender o que me fascinava tanto em Gossip Girl, porque nessa época, eu queria fazer parte do Not Like Other Girls Group. Então, Gossip Girl, com todo o seu enfoque em relacionamentos e moda, não era exatamente o que você me pegaria assistindo, mas, meu Deus, eu era obcecada. Eu adorava Gossip Girl. Eu era obcecada pela Blake Lively / Serena Van Der Woodsen. Eu queria um cabelo igual ao dela, eu queria todos os lookinhos que ela tem na série, com exceção de um ou outro. Eu pesquisei no YouTube, e o YouTube, assim, pré-histórico, um tutorial de como fazer a maquiagem da Serena Van Der Woodsen que ela usa na escola, e eu fiz a maquiagem uma vez, eu tava me sentindo assim no Upper East Side. Eu fazia dublagem das minhas cenas favoritas e colocava no YouTube. Existe um vídeo ainda perdido e que ninguém nunca vai encontrar. Isso não é um desafio, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu gostava de Gossip Girl. Eu tinha interesse. Porém, nem tudo são rosas, e conforme a trama foi evoluindo, certos defeitos começaram a ficar muito mais aparentes, principalmente a partir da terceira temporada. Eu larguei a série no começo da quarta, ou no meio da quarta, quando a Blair e o Dan começaram a... Porque ali, pra mim, já não dava mais. Isso foi a gota d'água pra mim. Eu podia aguentar todo o resto, mas a Blair com o Dan... Minha personagem preferida, a Serena Van Der Woodsen, virou nada mais do que um interesse romântico que era jogado de um lado pro outro entre um homem e outro, sendo que a personagem dela na primeira temporada principalmente é o pivô de todo o conflito. Mas eu voltei a assistir o último episódio, então assim, foi muito triste ver como as coisas foram caminhando e como tudo acabou. Pretty Little Liars apareceu um pouco depois, em 2010. A premissa de Pretty Little Liars é bem intrigante. É um grupo de amigas que, depois do desaparecimento e suposta morte de uma delas, começa a receber mensagens ameaçadoras e de chantagem. É uma ótima oportunidade para adicionar um toque de mistério e suspense num trama adolescente, coisa que foi feita recentemente com Riverdale, mas a gente não vai falar de Riverdale. A gente não vai falar de Riverdale. Diferentemente de Gossip Girl, eu assistia todos os episódios de Pretty Little Liars. E pensem que foram 7 temporadas. Cada temporada com 20 e 22 episódios. Cada episódio com, em média, 40 minutos. Eu tenho uma teoria que funciona, pelo menos pra mim, que é, se eu passo da 4ª temporada, se eu consigo aguentar até a 4ª temporada, além da 4ª temporada, eu vou assistir o seriado até o final. Incrivelmente, são duas séries com premissas e desenvolvimentos completamente diferentes, mas com muitos paralelos, com muitas coisas em comum. E hoje nós vamos discutir todos esses paralelos, tanto os bons quanto os ruins, e chegar à conclusão de como essas séries duraram tanto tempo, e principalmente como o potencial das duas foi jogado no lixo. Mas
Eu parei pra pensar nessas duas séries porque ambas ganharam um reboot pela HBO Max. O primeiro episódio de Gossip Girl saiu semana passada. Então vamos começar pelas coisas boas. As primeiras temporadas de ambas as séries precisam ser aplaudidas pela maneira como se apresentaram ao público. A primeira temporada de Gossip Girl é tão fechadinha. É o tipo de coisa que você vê exatamente o começo, o meio e o fim. Como cada episódio foi pensado. Gossip Girl começa com o retorno da minha musa deusa feiticeira a Nova York depois de um ano desaparecida. Ela foi embora de Nova... Ela era Queen Bee de Nova York e ela vai embora e ninguém sabe por quê. Até a melhor amiga dela, a Blair Waldorf, não faz ideia do porquê ela sumiu. E eu digo que a Serena é o pivô dos conflitos da primeira temporada, porque a personagem dela meio que tá unindo todos ali. Você tem a Blair, que não sabe por que a amiga foi embora. Você tem o Nate, que dormiu com ela sem a namorada saber. Você tem o Dan, que é apaixonado, que sempre foi apaixonado pela Serena. Você tem o Chuck, que é o Chuck. Hello, sou eu, a sua voz do além. Editando o vídeo, eu me lembrei que, na verdade, o Chuck é a primeira pessoa em quem a Serena confia para falar sobre o retorno da Georgina. E ele também é a primeira pessoa para quem ela conta o que aconteceu e por que ela foi embora de Nova York. Você tem a Jenny Humphrey, que sempre admirou esse mundo, sempre quis fazer parte e ser como a Blair Waldorf e a Serena Vanderwood. Então, ela é meio que o centro de todo o conflito na primeira temporada. E é muito interessante ver como a personagem dela tem que lidar com quem ela era no passado e a ideia que as pessoas tinham dela no passado e quem ela se tornou agora depois de 1 milhão de coisas. Apesar da embalagem de drama adolescente, é uma premissa muito boa. Você tem uma personagem que tá lutando com a identidade, você tem outros personagens que também lidam com essas questões. Então faz muito parte do universo adolescente essa busca do quem sou eu e pra onde eu tô indo e o que eu quero fazer. Pretty Little Liars também chega com o pé na porta. Logo na primeira cena, as meninas estão num celeiro na casa da Spencer e a maneira como as protagonistas começam a série completamente separadas e depois vão se unindo novamente por causa das chantagens da é completamente incrível. Além disso, os flashbacks que mostram as relações tóxicas da Allison com o resto do grupo e como ela manipulava cada uma delas. E falando da Allison, era maravilhoso você ver o tipo de poder que ela tinha naquela cidade, não somente com os adolescentes, mas também com os próprios adultos que tinham um calafrio na espinha só de ouvir o nome dela. Então parece assim que todo mundo na cidade tinha um motivo ou tinha uma motivação para querer que ela assumisse. Um dos grandes motivos pelo qual eu acredito que ambas as séries duraram tanto tempo é o elenco. Quem acompanhou sabe que as duas souberam escolher a dedo cada um dos personagens principais. É impossível imaginar outra pessoa interpretando Chuck Bass, ou a Hannah Marin, ou a Spencer, ou a Serena e a Blair. Muito importante saber que os reboots da HBO Max agora, nenhum dos dois vai usar os personagens originais, ou pelo menos eu não vi nenhum dos atores principais sendo convidado para fazer parte. Eu acho que a Lucy Hale foi convidada para fazer parte do reboot de Pretty Little Liars. Eu não sei se ela vai voltar como a Erin Montgomery. Eu achei essa decisão muito acertada, porque em questão de elenco, as duas séries acertaram muito logo na primeira vez. E foi o tipo de caracterização que você olha e você não consegue imaginar mais nenhum ator fazendo aquilo. Eu acho que criar personagens novos nesses mesmos ambientes, em uma era diferente, com tecnologias diferentes, com questões diferentes, é uma decisão muito acertada, porque os personagens antigos serviram muito bem o papel deles para o molde antigo. Eles existiam naquela época, eles existiam naquele lugar. Agora as pessoas precisam de outros personagens. É bom também para os novos atores não se sentirem pressionados. A gente tem muito mais espaço para criar as próprias nuances. Você pode atrair um público novo. Outro grande motivo pelo qual Pretty Little Liars e Gossip Girl foram tão influentes são os lookinhos. Sinceramente, dá para nascer seriados com lookinhos mais bonitos. Nota-se que todas as escolhas e as combinações foram muito bem pensadas para as personagens. Eu acho incrível quando os diretores de figurino têm o cuidado de escolher as roupas e as cores e as formas de maneira que valorizem e agreguem a personalidade daquele personagem ou que tragam à tona
questões da trama ou questões de relacionamento entre os personagens. Então o figurino não é só uma roupinha. O figurino tem que fazer parte da história, tem que representar aquele personagem, principalmente em mídias visuais. As combinações foram introduzidas de maneira a realçar as personalidades das personagens e as situações e contextos onde elas se encontravam. Então, são ótimos. Tem a tal crítica de que ninguém se veste assim pra ir pra escola. Mas, gente, quem liga? Deixa, tem problema não. Deixa eu curtir essa fantasia, por favor. O quarto ponto que eu trago pra mesa hoje é a química entre os atores. Não somente os atores foram bem escolhidos para suas personagens, mas também eles foram bem escolhidos para atuar entre si. As minhas cenas favoritas são as cenas onde o grupo todo tá reunido. Mesmo que às vezes os diálogos não fizessem muito sentido, que as falas fossem meio mal escritas, a química do grupo me fazia ignorar tudo e falava, não, tá ótimo. Eu sei que isso pode soar meio hipócrita pra minha tese, mas lembre-se que eu também estou analisando o porquê desses seriados terem durado tanto tempo. Gente, pelo amor de Deus, Gossip Girl tem 6 temporadas, Pretty Little Liars tem 7. E meu último ponto, que fecha o porquê dessas duas séries terem durado bastante tempo e também terem sido tão influentes, é que ambas foram transgressoras, pelo menos no começo. Depois a coisa... mas no começo... Segue comigo aqui. Toda a promoção da primeira temporada de Gossip Girl girava ao redor do quão escandaloso tudo era. Os posters, os slogans, faziam meio uma sátira com os tabloides, o que foi uma coisa muito inteligente. Aliás, no início, Gossip Girl tinha um quê de satírico. Não havia muito a questão de, nossa, eu estou assim, admirando a vida de ricos e famosos. Não, na verdade havia uma crítica àquele estilo de vida e quão desconectados os personagens eram da realidade, principalmente quando você tinha cenas com o Chuck e o Dan, ou a Jenny e a Blair, e também havia a crítica à obsessão quase doentia que as pessoas têm pela vida dos outros, pela essa questão do paparazzi e de como as pessoas se acham no direito de invadir as privacidades alheias só porque aquela pessoa é uma pessoa pública. Além disso, havia também toda a questão do cyberbullying. Eu acredito que Gossip Girl tenha sido a primeira série a usar mídias, redes sociais, como parte da premissa e como parte importante da premissa. E essa é a grande diferença entre o bullying e o cyberbullying. Porque o bullying, você vai pra casa e você meio que consegue fugir daquela situação, mas no cyberbullying é completamente diferente. Aquilo te segue 24 horas por dia. Olha só! Esse mesmo aspecto é elevado ao extremo com Pretty Little Liars. O elenco é constantemente assediado e chantageado através de mensagens de texto, fotos e vídeos. A série também é um grande sinal vermelho, assim, piscando, sobre comportamentos tóxicos, principalmente amizades tóxicas e principalmente amizade tóxica entre meninas. É muito decepcionante ver quanto potencial as duas séries tinham e como ele foi brutalmente desperdiçado. Então, com isso, nós entramos na parte feia da coisa. A primeira questão, e eu acho que é a maior questão de todas, é a abordagem irresponsável de temas sensíveis. O que eu quero dizer com temas sensíveis? Representações de vícios, transtornos psicológicos, transtornos alimentares, entre outras tantas coisas. Mas, Madu, esse tipo de narrativa sempre existiu e sempre vai existir. É verdade que esse tipo de narrativa sempre existiu e provavelmente sempre vai existir porque ele faz parte do comportamento humano e ele vem fazendo parte do comportamento humano desde sempre. Porém, muitas vezes essas representações podem ser terrivelmente danosas por conta da impressão e muitas vezes romantização. Em tramas adolescentes isso torna um problema ainda maior. A maior parte dos espectadores que assiste a essas séries, que se engaja com esses personagens, tem uma faixa etária muito confusa, ou pelo menos que tende a ser muito confusa, uma faixa etária de descobertas essas positivas e negativas. E essas pessoas podem ser, não estou dizendo que todos são, mas muitos podem ser altamente impressionáveis. Sendo assim, uma representação não fidedigna, ou pelo menos
não séria, pode deixar o público com um conhecimento e uma impressão muito errada. Em Gossip Girl, alguns personagens são retratados várias vezes como possuindo algum tipo de vício em drogas ou em álcool. A representação desses vícios não é um problema. O problema é que isso só é trazido à tona quando existe a necessidade de criar algum tipo de conflito. Em diversos momentos, nós somos levados a acreditar que esses problemas simplesmente desaparecem depois de uma conversa assim, significativa, ou depois de um momento em que a pessoa bate no fundo do poço e percebe, não, minha vida precisa mudar. Não que isso não seja realista, isso pode acontecer sim. As pessoas terem conversas significativas com membros da família, com amigos, com terapeutas e psicólogos e perceberem que precisam mudar. Ou então realmente baterem no fundo do poço e darem uma guinada na vida. Isso realmente acontece. Não, o problema não é isso. O problema é que se assume que sem qualquer intervenção médica, que só com esse momento, que só com essa conversa é possível sair e simplesmente abandonar um vício. Questões dessa magnitude não são fáceis de lidar, são problemas, são questões que as pessoas carregam consigo pro resto da vida. Pessoas que têm problema com álcool não podem voltar a beber nunca mais, porque qualquer dose pequenininha pode ser um gatilho enorme que faz a pessoa entrar em espiral de novo. Tudo se resolve muito fácil e muitas vezes sem grandes consequências. Pretty Little Liars sofre do mesmo problema, tendo vários personagens do núcleo principal lidando com o abuso de drogas ou de bebida, só que depois de 4 ou 5 episódios, depois depois da grande conversa significativa, as pessoas se curam milagrosamente, nunca mais tem problema com isso. E, de novo, sem nenhuma intervenção especializada. Pretty Little Liars é ainda mais culpado pelo linguajar e pelas representações de transtornos psicológicos. Pretty Little Liars adora usar Hadley. Para quem não sabe, Hadley é uma instituição psiquiátrica que existe dentro da série e que basicamente quase o elenco inteiro já passou por lá. E Hadley tem uma representação muito estigmatizada e muito arcaica do que são instituições para transtornos psicológicos. Além disso, é muito comum você ouvir personagens, às vezes personagens principais, tá? Aquelas que a gente precisa, que a gente tem que gostar, as personagens pelas quais a gente tem que torcer. É muito comum nós ouvirmos nas linhas de diálogo frases como ai, o lugar de birutas, ou ai, todo mundo é tantão, ai, maluquinho. E esses termos são extremamente perniciosos. E não somente isso, eles são muito arcaicos, ninguém mais fala isso. Madu, mas a gente não tá falando de português, a gente tá falando de inglês. Mas mesmo assim, vira e mexe, nós ouvimos o termo loony bin em Pretty Little Liars. E é basicamente essa ideia de tantã. Oi, com licença, sou eu de novo. Enquanto eu estava editando, eu me lembrei de uma cena que eu esqueci de comentar no vídeo, mas que é super pertinente para a discussão. Porque depois de achar que o namorado dela, o Toby, tinha morrido, a Spencer tem um surto e ela vai parar em Hadley. Mais tarde, você vê o grupo de amigas dela falando sobre isso, comentando sobre o breakdown que ela teve, e a Arya tem a capacidade de falar pra Emily que não, Emily, você não é o elo mais fraco, a Spencer era. Ela viu o namorado dela, ou ela achou que o namorado dela estava morto, e aí ela tem um surto, e você tá falando que ela é o elo mais fraco? Qual é o seu problema? Não! Outra reprodução muito cruel encontrada em Pretty Little Liars se dá no tratamento de transtornos alimentares, principalmente da Hannah. Quando a Hannah era mais nova, ela era gorda. E ela sofria muito com a autoimagem, principalmente em comparação com o resto das amigas, que eram todas magras. A Alison, a líder do bando, ensina a Hannah a lidar com esses problemas de autoestima e com o corpo dela de as maneiras menos saudáveis possíveis. Isso em si não é uma representação ruim. Eu acho, aliás, excelente. Porque logo nesse momento você consegue ver o quão manipuladora e o quão tóxica a Alison é. Na série pula para o presente, fica muito claro, isso é dito explicitamente, que a Hannah e a Mona chegaram no momento onde elas estão de Queen Bee, líderes da escola, através de
distúrbios alimentares. Esse, na verdade, vai ser o principal ponto de conflito da Hannah na primeira temporada. Nos momentos de estresse, nós vemos ela lutando contra e às vezes cedendo a essa ânsia de comer. E isso é muito bem feito. Toda a ideia do transtorno alimentar é a relação não saudável que a pessoa tem com a comida. Conforme a série vai evoluindo e as temporadas vão passando, esse transtorno alimentar e a relação de insegurança que a Hannah tem com o próprio corpo e com a comida se torna um recurso de humor. As outras personagens muitas vezes se veem irritadas pela constante necessidade da Hannah de buscar alguma coisa para comer. Outra questão que é crucial na discussão é a glamorização de relacionamentos românticos entre adultos e adolescentes. Quase todos os personagens do núcleo principal de Gossip Girl, em algum momento, se envolveram com adultos enquanto eles mesmos eram adolescentes. E além disso, houveram alguns casos, mais de alguns casos de relacionamentos entre alunos e professores. De novo, a representação disso não é um problema, mas a maneira como ela é feita é a grande questão. Porque uma coisa é você representar esse tipo de relacionamento focando nas diferenças e na hierarquia de poder que existe, principalmente no caso de alunos e professores. Uma relação assim nunca tá equilibrada. Você pode explorar isso na sua trama, você pode destrinchar os problemas e as grandes questões. Pretty Little Liars vai além, vai muito além. Porque enquanto Gossip Girl, os personagens têm esses relacionamentos que depois de algum tempo se dissolvem, um dos casais principais, ou seja, aquele casal que você quer que fique junto, que você torce todo episódio, no caso, a Arya e o Ezra, é um casal composto por uma garota de 16 anos e o professor dela. Em contrapartida, a ironia vem do fato de que o pai da Arya, que é professor universitário, também teve um caso com uma das alunas. E o roteiro tá engatilhado para lançar uma porrada de crítica a esse relacionamento, porque é imoral, é antiético, porque as relações de poder e pipipipopopô. Porém, quando se trata da Arya e do Ezra, é tudo muito romântico, é tudo muito amor proibido, eles foram feitos para ficar um com o outro. Você tem a mesma situação, mas posta de duas maneiras diferentes. O roteiro faz de tudo pra você torcer pela Arya e pelo Ezra. Pelo amor de Deus, eu torcia por eles. Supondo que exista um filtro na câmera. Existe um filtro pra quando o pai da Arya tá com a aluna dele, e existe um filtro pra quando a Arya tá com Ezra. Revisitando alguns episódios agora pra esse vídeo, pelo menos na quarta temporada, onde o Ezra é meio que forçado a uma posição de vilão, porque também em Pretty Little Liars todo mundo é vilão pelo menos uma vez. Ele diz coisas que são assim, gatilhos seríssimos. Eu vou ler aqui. Uma delas é: as pessoas não entendem, mas isso não significa que o nosso amor não é verdadeiro. Segunda, o fato de você estar se distanciando das suas amigas significa que nós estamos ficando mais próximos. Se alguém algum dia, principalmente um professor seu, falar isso pra você, você corre pras colinas o mais rápido que você puder. Então, eu fiz um roteiro pra esse vídeo. Eu pratiquei, eu editei esse roteiro com todo carinho, com todo esmero, mas ainda assim eu esqueci de colocar certas coisas. Então aqui vai o terceiro, porque, sim, enquanto eu editava o vídeo, eu me lembrei de outra instância muito importante de ser comentada aqui sobre o relacionamento da Arya com Ezra. O Ezra tinha ficado com a Alicent antes de namorar a Arya. A Alicent, também outra menor de idade. Ele não sabia que ela era menor de idade na época, mas ainda assim, eu estou vendo um certo padrão se formando. Além disso, ele se aproximou da Arya e das amigas dela com o intuito de escrever um livro sobre o desaparecimento da Alicent. Quem é essa pessoa, cara? Eu não sei nem como começar a falar sobre essa parte do vídeo, porque é tanta coisa. Eu vou tentar resumir de alguma maneira. Os grandes problemas em Pretty Little Liars e Gossip Girl são os furos e as inconsistências no roteiro. Vamos começar com uma opinião polêmica e dizer que furos em enredo são coisas normais.
São coisas assim, como 2 anos se passando e os personagens não envelhecendo, ou problemas de continuidade, ou o Harry usando Lumos pra ler um livro enquanto ele tá no 3º ano, e a gente sabe que no 3º ano eles não podem usar magia fora da escola. É fácil pro público ignorar certas coisas, porque eles não são... Você percebe que não são problemas que vão alterar o rumo da trama ou o personagem ou algo assim. São coisas insignificantes que acontecem e que existem e que... Ok. Elas, de novo, elas não impactam diretamente a progressão dos eventos. Como aquela brusinha que você ama e que você sabe que tem um buraquinho nela que as pessoas vão ver, mas você mesmo assim continua usando a brusinha porque você ama tanto. Só que chega um momento em que o buraquinho vira um rombo e você não pode mais sair de casa com essa brusa, pelo amor de Deus. As personagens de Gossip Girl passam por situações que deveriam afetar as personalidades, o caráter, os relacionamentos profundamente. Só que no momento que esse conflito acaba, nada muda. Todo mundo segue igual. Não existe comprometimento com mudança. É muito mais fácil você deixar as personagens do jeito que elas são e seguir daquele ponto em diante do que você se comprometer a certas mudanças que podem afetar o futuro de todo mundo. Só que você não pode criar esse tipo de história ou criar certos eventos ou gerar certos traumas e esperar que isso nunca vai impactar os seus personagens. A série parece chegar a um ponto em que os roteiristas simplesmente não sabem mais o que fazer. Eles têm o dinheiro, eles têm o tempo e começam a surgir tentativas de conflitos que nunca se resolvem. Como, por exemplo, o drama da mãe do Chuck. Primeiro ela estava viva, depois ela estava morta, depois ela tá viva de novo, mas ela não é a mãe dele. E aí ela reaparece, mas ela só quer o dinheiro. Pretty Little Liars, então... Socorro! Se Gossip Girl era uma brusinha com rombo, Pretty Little Liars é uma coxa de retalhos. Eu achei um artigo no Screen Rant, que eu vou colocar na descrição do vídeo, que achou não 1, não 2, mas 17 furos de enredo em Pretty Little Liars. E esses são só os furos grandes, tá? São aqueles rombos que você não ignora. Fora todos os buraquinhos pequenininhos que passaram despercebido. Em uma história que se propõe a criar mistério e suspense, o momento da revelação é provavelmente o momento mais importante. Agora, eu fui guiada, no mínimo, 17 vezes pra um beco sem saída. Eu me lembro muito nitidamente que em determinado momento eu simplesmente parei de ligar. Eu já falei, cara... vai continuar assim, vai ser assim pra sempre. Então é melhor a gente fechar o olho e ignorar e segue o baile. É isso. São essas mudanças, são essas quebras que fazem com que a gente ligue pra alguma coisa na história. Se nada muda, quem liga? O meu quarto ponto envolve 2 personagens problematicíssimas. Foi um fenômeno que eu vou chamar do paradoxo Chuck Bass Alison de Laurentiis. Quem lembra quando Chuck tentou forçar a Ginny a dormir com ele? Ou quando ele assediou a Serena? Ou quando ele vendeu a Blair pro tio dele para poder salvar o hotel? Ou ainda, quando a Blair se recusa a ficar com ele e a reação que ele tem é jogar ela na parede, quebrando um espelho e fazendo ela cortar o rosto? #CoupleGoals. Quem lembra quando a Alison praticava bullying incessante com a Mona? Ou quando ela usava os sentimentos da Emily pra manipular ela? Ou quando ela predou as inseguranças da Hannah e a levou a ter um distúrbio alimentar? Ou quando ela chantageou a Spencer? Ou quando ela cegou a Jenna? E vocês se lembram que ela nunca se desculpou por nada disso? #SquadGoals. Ambos, Chuck e Alison, tem o mesmo problema. No começo, eles eram claramente os personagens feitos pro público odiar. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Os roteiristas acharam mais interessante dar a esses personagens arcos de redenção tão mal feitos que o público era obrigado, era forçado a sentir
pena dessas personagens. O arco de redenção da Alicent é alucinante. Muitos spoilers, tá? Muito spoiler. Vamos lá, tá preparado? Na sexta temporada, a Alicent se casa. Sem saber, ela se casa com o ex-namorado da irmã dela, Cissy Drake. Depois que a Cissy morre, o Archer, marido dela, fica convencido de que a Alicent ou uma das amigas dela matou a Cissy. Então ele resolve torturar a Alicent, fazendo ela acreditar que ela tem lapsos de memória e que tá vendo gente morta. O Archer interna ela em uma clínica psiquiátrica. Coisas acontecem, mas na sétima temporada ela é resgatada e levada à vida normal. Mais tarde, e essa é a minha parte favorita, ela descobre que ela tá grávida do ex-marido que a drogava e que a colocou numa clínica psiquiátrica. Você tá se sentindo mal por ela, não é? Mas calma que tem mais. Que não somente... Eu vou tentar fazer essa parte sem rir. Não somente ela tá grávida, mas o óvulo que foi implantado nela era um óvulo que a Emily tinha doado algumas temporadas atrás. Ela doou para um banco de fertilização porque ela tava precisando de dinheiro. E aí a roubou esse óvulo, inseminou esse óvulo com o esperma de um ex-namorado da Spencer, o Ren, e implantou o óvulo fecundado na Alicent. Percebam a que ponto chegamos para fazer o público se sentir mal pela Alicent. Longe de mim dizer que personagens precisam ser só mocinhos e bandidos, mas um arco de redenção precisa ser feito de direito. Esse, na verdade, é um dos meus tropos favoritos, o vilão reformado. Pretty Little Liars chegou a fazer isso muito bem com a personagem da Mona. A Mona manteve a própria personalidade, ela ainda manipulava as pessoas, ela ainda era aquele tipo de personagem que você não sabia se você podia confiar nela ou não, nunca tinha certeza de que lado ela estava, mas ela estava sempre ajudando os Liars. Ela usava dos recursos que ela tinha para ajudar, ao invés de causar mal, como ela tinha feito antes. Ao invés de fazerem a Alicent a grande vilã do final, eles resolveram transformar ela num bichinho aquado, digno de pena, que precisa toda hora ser salvo e que nunca levanta uma palha para ajudar as amigas, que na verdade está sempre criticando, continua criticando e está sempre enchendo o saco. Agora a gente tem que sentir pena por ela. O drama familiar do Chuck, com ambos o pai e a mãe, que morrem e depois voltam, não faz o menor sentido e mostra o quão preguiçosos os roteiristas estavam nesse momento. Eles já não estavam nem aí. Sério, os dois pais dele, o pai e a mãe, tiveram um momento de morri, voltei. A única característica redentiva do Chuck é o relacionamento dele com a Blair, e nem isso é saudável. Depois desses dois exemplos fantásticos, é importante realçar que fazer o público sentir pena de um personagem não é necessariamente redimi-los. Existe um tropo narrativo que se chama The Magnificent Bastard. Ele descreve aqueles personagens dissimulados e manipuladores que estão sempre 5 passos à frente de todo mundo e que ninguém sabe exatamente de que lado eles estão. E personagens assim são uma delícia de assistir. O público adora, eu adoro. O Chuck, mas principalmente a Alicent, poderiam ter se beneficiado disso tremendamente. Eles poderiam ter se tornado personagens lendários. Só que todo esse potencial foi reduzido a uma historinha de vítima que não convence ninguém. Nesses últimos dias de pesquisa, eu percebi os fandoms culpando os próprios fãs pela maneira como esses personagens foram desenvolvidos, pela maneira como lidaram com eles. Principalmente essa obsessão com chips e endgames. Mas os fãs não são os donos das emissoras. Eles não estão sentados na sala dos roteiristas. É responsabilidade dos showrunners garantir que as coisas aconteçam nas histórias da maneira que elas têm que acontecer e não da maneira como os fãs querem. Mas Madu, e se ninguém assistir? Se a sua história for boa, as pessoas vão assistir. Todas as histórias que mudaram os arcos de personagens ou que fizeram alguma alteração de conflito em função do público falharam miseravelmente. Escrita ruim vai ser sempre escrita ruim. E isso nos leva ao nosso próximo e último tópico: choque
value. A partir desse ponto eu vou dar spoilers diretos dos finais dos últimos episódios de ambas as séries. Então, se você depois de tudo isso ainda quiser um pouco de suspense, para de ver agora, vai pra minha conclusão. Os últimos episódios de Gossip Girl e Pretty Little Liars entraram pro Hall da Fama de piores últimos episódios, de piores finais de série, de maneira unânime por críticos e fãs. No meu ponto de vista, as duas séries sofrem do mesmo mal, que é o desejo incontrolável dos showrunners e roteiristas de causar choque, de mostrar que os fóruns da internet estavam errados, de revelar que os fãs nunca, jamais poderiam pensar numa conclusão como essa. Uma virada mirabolante e genial. Eu não sei porquê, mas só de pensar nisso eu tenho uns calafrios muito estranhos e uma sensação de flashback. O último episódio de Gossip Girl é tragicômico. Depois da morte definitiva do Bart Bass, pai do Chuck, que não tinha morrido, mas depois ele morre de novo. E ele morre, assim, caindo de um telhado, com o Chuck e a Blair olhando ele cair. Então o Chuck é acusado de ter matado o pai e só tem a Blair como testemunha. Por conta disso, os dois resolvem se casar às pressas no Central Park, pra não ter que testemunhar um contra o outro. Todo esse drama se resolve bem rapidinho, porque o foco do último episódio é finalmente a revelação de quem é a Gossip Girl. Que é um mistério que ninguém nunca ligou muito, porque apesar dos posts constantes, ela nunca foi o foco da trama. Tem um episódio perdido assim na segunda temporada, onde eles tentam descobrir quem é a Gossip Girl, mas todo mundo logo esquece. Eu vou ler essa parte porque ficou muito boa, tá? Não me julguem. A Gossip Girl deveria ser uma alegoria. Uma representante da obsessão coletiva de usuários ativos que sentem o poder dos dispositivos tecnológicos das redes sociais em um viés panóptico, que elaboram perfis usados para determinar quem será colocado sob que tipo de vigilância, quando esses perfis determinam quem merece estar dentro e quem precisa ser deixado do lado de fora. Mas não! É o Dan. O Dan é a Gossip Girl. A Blair fica full pistola, como ela deveria. Mas a Serena, uma das pessoas mais afetadas pelo blog, resolve perdoar ele assim numa boa. E não somente isso, mas ela diz que, na verdade, o blog da Gossip Girl fez um favor a eles, porque eles puderam ver como os segredos e as intrigas só levam ao caos. E que a Blair, na verdade, só estava brava porque, ao contrário do que ela acreditava, quem tinha o controle era o Dan e não ela. Merecia um tapa na cara. Quanto ao Dan, ele diz que ele só fez tudo isso porque ele também queria fazer parte dessa vida, dessa sociedade glamurosa. Foi por isso que ele acabou diversas vezes com vários relacionamentos dele. Foi por isso que ele destruiu o casamento do pai dele. Foi por isso que ele atacou repetidamente a garota que ele disse amar. E também foi atrás desse sonho inatingível que ele divulgou diversos detalhes sobre a vida sexual da irmã dele de 15 anos. Sociopata! Mas o que acontece? Qual é a consequência dessa grande revelação? Absolutamente nada. Todo mundo fica de boa. A Blair, apesar de ter ficado irritada no começo, no final acaba dizendo que aquilo tudo foi um processo muito importante. Foi um acontecimento significativo para a saída deles da vida adolescente para a vida adulta. Porque agora era hora de crescer. O atrevimento! O final é um grandíssimo comercial de manteiga, onde todo mundo acaba feliz, mas ninguém fez nada para merecer aquilo. Importa que nada faça sentido, e essa é a declaração mais sinistra que eu já ouvi numa série adolescente? É claro que não. Mas você tá chocado, não tá? Eu me lembro muito bem do Twitter explodindo em 2017 com especulações sobre o final de Pretty Little Liars. A Marlene King, a showrunner da série, postava um tweet quase todo dia jurando que os fãs jamais iam adivinhar o que ia acontecer no final. Imediatamente uma luz vermelha se acendeu na minha cabeça, porque toda vez que um roteirista ou um showrunner diz esse tipo de coisa, significa que essa pessoa tá mais preocupada em chocar do que em amarrar a história. Pretty Little Liars, nos últimos episódios, vira um novelão, com direito a gente descobrindo que não pode ter filho no dia de casamento, sequestro e, a cereja do bolo, uma gêmea do mal. No final, no último episódio, a gente descobre que o grande vilão da série, que o fandom chamava de The Big A,
É, na verdade, a irmã gêmea da Spencer, que ninguém sabia que existia. Sabe o que me deixa pra morrer? É que as pessoas vão além, fazem um esforço enorme pra provar que o público estava errado. Só que isso faz, por tabela, com que a sua própria escrita fique cagada. Você está descreditando o seu próprio trabalho. Se o público acompanhou a sua história e chegou a uma conclusão lógica, é porque você fez o seu trabalho direito, seu trouxa. Você estabeleceu parâmetros, conexões, conflitos. O seu foreshadowing foi feito de maneira eficaz. Você pega uma linha e vai revelando e é isso que a audiência vê, enquanto paralelamente tem outra coisa acontecendo que nós não estamos vendo, mas que você vai deixando assim, pontos, pedacinhos, peças do quebra-cabeça. E essas duas linhas vão se desenvolvendo paralelamente até que no final, elas combinam aqui em cima. E aí sim, você tem uma revelação satisfatória. O que Gossip Girl e Pretty Little Liars fizeram nos finais foi criar várias linhas que não se amarraram, ou seja, que não foram concluídas e que nunca culminaram no mesmo ponto. E tudo isso foi feito por pura soberba, por pura vontade de querer chocar. Eu resolvi falar sobre essas séries não só porque ambas terão reboots acontecendo em breve. Como eu disse, Gossip Girl já tá rolando. Mas também porque é possível ver esses mesmos problemas, esses mesmos paralelos que eu comentei hoje, acontecendo de novo e de novo. Riverdale e O Mundo Sombrio de Sabrina são dois exemplos que me vêm à mente agora. O final da Sabrina, mas isso é papo para outro vídeo. E Riverdale é parte de um fenômeno muito bizarro. Todas as pessoas que eu conheço que gostam de Riverdale não fazem ideia de como me explicar sobre o que é a série. Assistindo a vídeos como pesquisa para este vídeo em questão, eu percebi o porquê. Riverdale é uma bagunça. E eu nem vou tocar nesse vespeiro, tá? Eu me recuso. Eu não estou dizendo que todas as séries precisam ser super cuidadosas e super amarradinhas e super fechadinhas, assim, pá. Nada precisa ser embalado a vácuo. Tem uma série da Netflix chamada A Ordem, cuja segunda temporada eu ainda não vi, então eu posso estar falando besteira, mas é uma série que não se leva muito a sério. Quem tá escrevendo sabe que tem umas coisas meio besta e tudo bem, tá ok. Mas quando você tem umas coisas meio besta na sua série e você quer porque quer fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali é uma parada sinistra e muito importante, você precisa de uma mudança completa de tom, de visual, de atmosfera, de diálogos. O meu ponto principal é: uma escrita ruim é sempre uma escrita ruim. Não importa o pacote, não importa o visual. É muito desgastante ver showrunners e roteiristas subestimando a inteligência do público enquanto eles mutilam linhas narrativas e se recusam a aceitar um conceito assim, puta abstrato, de que ações têm consequências. Personagens que do nada abandonam seus valores ou partes centrais da sua personalidade vão ser ignorados pelo público. Não importa o trabalho, não importa o visual dos atores. Além disso, o uso irresponsável de temas sensíveis sempre foi, mas atualmente, frente a todas as discussões que existem, é ainda mais inaceitável. Adolescentes não são idiotas, não são rasos. Então por que a gente ainda insiste em fazer esse tipo de material para essa faixa etária? Eu vou adorar conversar mais sobre isso com todos vocês. Eu espero que vocês assistam. Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu esperava, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz. Eu acho que eu consegui chegar aonde eu queria, eu consegui expressar o que eu queria. E a gente se vê na próxima. Tchau!